Olá, nós estamos dando continuidade ao curso da visão integral do ser humano. Nós estamos trabalhando com o módulo 2, falando da dimensão espiritual do ser humano. No episódio 2, espiritualidade e religiões. Esse tema da religião é um tema que demanda uma complexidade muito grande, né? É algo que tem sido ainda, na atualidade, uma discussão bem fervorosa. E, portanto, aqui nos cabe fazer uma introdução, apresentar elementos que possam estimular vocês a estarem estudando, aqueles que tiverem interesse, porque é de uma riqueza muito grande, né? Nós vamos falar um pouco sobre a religião, sua história, mas também sobre a diversidade religiosa e, principalmente, a essência das religiões, né? O seu significado, o que elas trabalham em termos do desenvolvimento humano, né? E as religiões, nossos deuses, né, eles podem não ser bem aquilo que a gente pensa, né? A gente tem que estar muito aberto para respeitar um pouco esse olhar meio, talvez, meio isento, né? Se é que a gente pode ser neutro nisso, mas a gente olhar com uma certa serenidade aquilo que acontece nesse campo vasto e magnífico, né, que a gente chama de religião. Porque a religião ela tem sido uma força motriz, né, por trás de uma vasta gama de comportamentos humanos, estimula as expressões mais elevadas dessa natureza e fornece também desculpa para as mais baixas, né? Civilizações inteiras viveram, mataram e morreram por suas crenças, né? Hoje, atualmente, a gente acompanha entre várias guerras a guerra do Israel, né, que no fundo, ela traz uma componente religiosa extremamente séria e que precisa ser melhor compreendida, né? Na maior parte da história ocidental, a religião teve a primazia, né, na definição da realidade. E era infeliz o indivíduo que sugerisse outro ponto de vista ou método de apuração da verdade, né? E é curioso que a história contemporânea, como uma desforra, né, ela não tem sido complacente com a religião, apesar dela ter o maior número de adeptos ainda na atualidade, né? Ela não tem sido complacente porque a própria religião tem perdido terreno, né, gradualmente para a ciência e o racionalismo como um definidor de realidade, né? Na perspectiva racional, a religião é vista como um pensamento pré-científico, uma relíquia remanescente do passado, né? Contudo, recentemente, Deus, essa força superior talvez, e o caminho espiritual vem apresentando um retorno em renascimento, se de alguma forma também de uma forma retrógrada, mas também de uma forma avançada e superior, né? A melhor definição de religião, etimologicamente, é essa religação com o divino, né? Esse algo que representa a relação do ser humano com algo superior, né? A religião é caracterizada também por esse conteúdo mais do coração, né, da alma humana, daquela soma de sentimentos e sensações através dos quais o ser humano eleva suas forças espirituais. Mas houve uma época pré-religiosa na história da humanidade, né, onde não havia essa necessidade de religação do ser humano com o divino, com o mundo espiritual, né? Há um entendimento de alguns que não tinha necessidade de tal vínculo, esse vínculo nostálgico, intuitivo, porque sabia e percebia diretamente o mundo espiritual. É como se o ser humano tivesse já envolvido diretamente, talvez sem consciência, nessa realidade espiritual. As épocas chamadas religiosas, que a religião tem um início, né, na história, são essencialmente aquelas das quais o ser humano aspirava à união com o divino, seja a partir de certas fontes do saber ou determinadas sensações. E entre essa época pré-religiosa e a época das religiões, houve um estado intermediário, que poucos entendem, que são as mitologias, né? Todos os povos, numa determinada época, construíram mitologias, né? Que no nosso entendimento são as últimas recordações reais da época anterior das religiões, que podiam ver o mundo espiritual e não são fantasias poéticas, né? Mas também houve sempre alguns seres humanos em condições especiais que podiam ver nos mundos espirituais aquilo que era visível à maioria dos seres humanos. Eles contavam que viam no mundo espiritual e esses relatos criavam nos povos as crenças vivas, né?
E a religião, ela faz parte de um tripé, né, que a gente chama de três grandes campos da atuação humana, e que abrange a vida cultural das pessoas: a arte, a ciência e a religião. E a vida religiosa está ligada mais ao campo da vontade, a ciência no campo do pensar e a arte no campo do sentir. E o ser humano encontrou os caminhos, meios para desenvolver essa sua interioridade de forma a poder voltar à visão perdida. E sempre existiu iniciados, que eram aqueles indivíduos que, através de métodos especiais, desenvolviam a capacidade e poder de penetrar novamente nos mundos espirituais. A iniciação é reconhecida como o desenvolvimento de forças e faculdades que estão jacentes em toda a alma humana. É através de imagens que inicialmente o iniciado aprende a reconhecer e compreender o mundo espiritual. A sua consciência deve por isso, tornar-se mais móvel que aquela que serve para compreender o mundo sensorial. Essa consciência iniciática é clara e nítida, como a consciência humana durante a vigília do mundo sensorial, né? Em tempos antigos, a religião cuidava também dos aspectos da saúde e subordinava o conhecimento e a arte no seu âmbito. Uma pessoa, e hoje a gente pode comprovar isso, uma pessoa com boa motivação para a vida, com ideais para o futuro e a capacidade de dar sentido à sua vida, tem um sistema imunológico melhor, né? Mas atualmente a ciência, a arte e a religião são campos separados que dialogam muito pouco. Esse abismo entre elas conduz a estados de conflitos humanos e sociais. Porém, essa separação também possibilitou, né, a emancipação do pensar na direção da autonomia do indivíduo, da autoconsciência pessoal, que foi necessária para a evolução da humanidade. A religião atual é tida equivocadamente como um mero assunto pessoal. Porém, nós entendemos que no futuro essa separação deve ser superada e pode unir o pensar ao mundo espiritual e encontrar um caminho cognitivo para superar esse pensar materialista que separa e percebe as coisas só no mundo sensorial material, né? E a gente acredita na ciência espiritual. Esse termo religião ele foi introduzido no campo cultural cristão com esse nome. Nas outras religiões existem vários e diversos termos, né, que a gente vai comentar aqui, né? Esse termo religião é conhecido desde a antiguidade. Desde a antiguidade romana e grega, né, tem interpretações diversas. Na antiguidade, essa palavra significava execução exata de deveres. No século IV, ela foi descrita para descrever a devoção e comprometimento e ligação com Deus, né? Já Santo Agostinho, no mesmo sentido, utiliza para o início do caminho no qual Deus é venerado e reconhecido como fundamento de todos os seres, né? Religião como culto e domínio ético da vida, né? Na Idade Média, significou ordem no sentido da vida religiosa dos monges, né? Tomás de Aquino, a vida da ordem faz parte de oferecer sacrifícios a Deus, né? Em Lutero, que rompe com a Igreja Católica no século XVI, lemos que a nossa religião cristã é acreditar em Cristo e ser estimulado pelo amor aos pobres. Com a cruz, trata-se da religião cristã absoluta, né? Na Idade Média, questionou-se cada vez mais a compatibilidade da religião e do conhecimento, e tornou-se mais importante realizar atribuições de caráter moral e ético como sendo a tarefa da religião. No Iluminismo, o conceito de religião tem como suporte a ligação entre a razão e a moralidade. A religião foi criada para oferecer conselho, consolo e ensinamento. Em Kant, a religião é o cumprimento do dever moral fundamentado em leis severas. Já Schiller, contrariando Kant, ao contrário, aparece o motivo da liberdade em relação à religião como um caminho de humanização, e não para seguir um mandamento, um dogma do dever, mas a partir de uma inclinação íntima livre. Em Novalis, a religião abrange moral, poesia ética, crítica, história e relaciona-se diretamente com todos os ramos da ciência. Feuerbach reduz a religião para o comportamento humano em relação a si mesmo. Marx vê a religião apenas como meio de exercer poder e manipular as pessoas sem autonomia. Freud acredita que a religião é comparável a uma neurose da infância, né? Então a gente tem uma visão extremamente frágil na modernidade sobre a própria religião, né? Já no século XX, devido também aos acontecimentos das guerras mundiais, prevaleceram a intenção na aceitação de cada pessoa deve ser livre na esfera religiosa e seguir sua consciência, e também a importância da tolerância religiosa e o direito de manifestar sua convicção
religiosa publicamente. Nesse sentido, o conceito de religião é a expressão da transformação da consciência do ser humano no decurso da história. Do conhecimento de Deus ao conhecimento do ser humano, do cumprimento de mandamentos e leis divinas à opinião e poder de rebelar-se contra a dependência de Deus, exercer a liberdade. No futuro, com o desenvolvimento de uma consciência superior e uma ciência ampliada, o ser humano poderá ter uma nova ligação com o mundo espiritual e a religião, possivelmente, como a conhecemos, perderá sua finalidade da forma que ela constitui hoje.